gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre populações, estrutura e dinâmica das populações. Falar um pouquinho também sobre a questão das doenças e da letalidade que a gente está sofrendo agora com esse surto da gripe do coronavírus. Muito bem. A análise estrutural que a gente está mostrando aqui, ela é uma análise da estrutura da população, ou seja, das características da população, tá certo? Então, o tamanho, a distribuição dos indivíduos, a estrutura etária dos indivíduos da população, elas são o quê? Reguladas pelos controles, pelos fatores reguladores, que são natalidade, mortalidade e migração. Ou seja, migração ainda está dividido na imigração, na chegada dos indivíduos, e na emigração, na partida dos indivíduos, tá certo? Então, as características que a gente está vendo atualmente na população, elas são consequência de todos esses fatores reguladores, mortalidade, natalidade e migração, de momentos anteriores, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo natalidade e migração, vocês vão ter uma adição de indivíduos, tá vendo? Ó? E na mortalidade, na imigração, você vai ter uma retirada de indivíduos, ok? Bom, dentro da análise estrutural da população, acho que talvez a mais importante é a estrutura etária, né? Então vocês estão vendo aí alguns gráficos de análise de estrutura etária de diferentes populações. Como eu já falei para vocês, quem estuda muito a população são as populações que têm maior interesse, que são ou alimentos ou pragas que atacam os alimentos da nossa vida, certo? Na parte direita aqui, na parte direita, vocês estão vendo aqui, olha, um gráfico que está mostrando então uma análise do tamanho dos indivíduos, tá certo? Mostrando aqui o que a gente chama de coortes. O que é isso? Vocês estão vendo aqui, isso é muito utilizado em biologia pesqueira, né? Quando você faz o arrasto, quando você coleta os indivíduos, você vai ter indivíduos de diferentes tamanhos. Esses tamanhos diferenciados aí vão indicar a idade que esses animais nasceram, né? Então vocês têm os animais que nasceram no primeiro, agora, nesse ano, indivíduos que nasceram no ano passado, no ano retrasado e por aí vai. Então isso que vocês estão vendo é uma análise da estrutura etária da população de peixe, certo? No meio desse gráfico aqui, ó, no meio desse slide, vocês têm um exemplo sensacional mostrando então o que é isso aí, ó. Essa análise das populações de peixe de arenque que foram pescados no Mar do Norte. E esse arenque, então, vocês estão vendo aqui que eles estão colocados, eles estão divididos, eles estão colocados em histogramas por idade, certo? Então, em 1907, olha, 1907, o pessoal já tinha registro de população, de pesca, né? Em 1907, você tinha aí uma quantidade mais ou menos homogênea aí dos indivíduos de 4, 5, 6, 7 e 8 anos, tá certo? Em 1908 aconteceu uma coisa aqui, ó. Aconteceu o quê? Um recrutamento. Então, o que aconteceu? Em 1908 apareceram então os indivíduos de 4 anos
E essa corte dos 4 anos, né? Essa corte de 4 anos nasceu quando? 1908, 1907, 1906, 1905 e 1904. Quando eles nasceram em 1904, o que aconteceu? Ocorreu alguma situação que aumentou muito a taxa de sobrevivência desses animais. E isso fez com que essa corte ela seguisse numa quantidade cada vez maior. Aqui, olha, vocês têm aqui em 1910, 1911, 1912 até 1914, 1915, essa corte de peixes, ela vai crescendo e ela vai sendo o quê? Ela vai sendo capturada muito mais, em maior quantidade do que os outros indivíduos. Por quê? Alguma situação favorável dessa população, dessa corte, dessa reprodução, não sei o que aconteceu, eles se desenvolveram, eles se reproduziram muito, e dessa reprodução ocorreu uma taxa de recrutamento, ou seja, de entrada de indivíduos nessa população muito maior, tá certo? Então você está vendo aqui, ao longo dos anos, essa coorte, ela foi o quê? Ela foi sendo deslocada, ela foi aumentando o tamanho e foi sendo deslocada para situações mais de maior idade, tá certo? Outra situação que vocês estão vendo aqui é esse gráfico aqui da esquerda aqui, que é uma pirâmide populacional de palmiteiros, Euterpes edulis, numa área no Rio Grande do Sul, né? Então o que vocês podem ver aqui, olha, que essa foi uma situação onde as plântulas, elas são praticamente a maior quantidade de indivíduos. Praticamente 70% dos indivíduos de palmito, eles são o quê? Eles são indivíduos muito jovens, são plântulas que têm aí mais ou menos aí uns 10, 15 centímetros de altura, tá certo? Os indivíduos considerados como jovens 1, né, que tem 15% da população, eles já são um pouquinho maiores, eles já têm aí 1 metro e pouco de altura. Os indivíduos jovens 2, eles são maiores ainda, né? E vocês vão vendo que ele vai ter aí 2 metros, 2 metros e meio, até 3 metros de altura. E a quantidade deles vai diminuindo, né? Chegando aí nos imaturos. Os imaturos são indivíduos que chegam aí a 4, 5 metros de altura, mas que ainda não se reproduziram. Os que se reproduziram, ó, são os adultos, que tem uma proporção muito pequena, menos de 1% da população, dessa população de palmiteiros, são o quê? São indivíduos adultos, tá certo? Então isso está mostrando a estrutura etária dessa população aí. As 3 formas de estudar, então, a estrutura etária de uma população estão mostradas aí, olha. Primeiro, a parte de cima, aqui vocês estão vendo as pirâmides etárias, né? Então, vocês estão vendo aqui as pirâmides etárias, que são histogramas plotados horizontalmente, tá certo? Cada faixa desse histograma aqui que corresponde a uma faixa etária, certo? Então vocês têm aqui várias faixas etárias, ok? E vocês ainda têm a separação de machos e fêmeas, tá certo? Então essas são as pirâmides etárias e elas são interessantes porque elas indicam a tendência de crescimento da população. Outro tipo de estudo de população, de etária da população, são as tabelas de vida, que biólogo odeia isso, né? Porque tem que fazer umas continhas aí. Mas ela é muito importante, essas tabelas de vida aí, elas são extremamente importantes, porque
mostra a mortalidade, a sobrevivência, a expectativa de vida em cada uma dessas faixas etárias. E dessa tabela de vida vem uma outra forma que é bem também conhecida, que são as curvas de sobrevivência. Tá certo? Então, as curvas de sobrevivência, vocês têm aí, então, o quê? Um gráfico onde você tem no eixo X o log do número de sobreviventes, tá certo? Pelo tempo, a idade, pelo tempo de vida desses indivíduos, né? Vocês têm aqui 3 tipos básicos de curvas de sobrevivência. Tipo 1, que é o que tem uma sobrevivência bem longa até uma determinada faixa de vida, certo? E depois dessa faixa de vida aqui, dessa faixa etária, a mortalidade começa a aumentar muito e você tem a sobrevivência vai caindo e o número de sobreviventes também vai caindo, certo? O tipo 2 é esse daqui, ó, do esquilinho que vocês estão vendo aqui, ó. Você tem uma taxa contínua de sobrevivência ao longo do tempo, né? Que é muito diferente do tipo 3, que é a que vocês estão vendo a ostra, onde você vai ter o quê? Uma explosão de indivíduos jovens, e dessa explosão de indivíduos jovens, muitos deles morrem, tá certo? E poucos conseguem chegar à faixa de adulto, tá certo? Então são 3 tipos básicos de curvas de sobrevivência. As pirâmides etárias, então, vocês estão vendo aqui alguns tipos de pirâmides etárias e vocês, pela aparência dessas pirâmides, vocês vão conseguir observar a tendência de aumento ou de diminuição da população, certo? Então, quando vocês encontram numa população, numa pirâmide, grande número de indivíduos jovens aqui, significa o quê? Que está tendo uma taxa de natalidade muito grande, certo? Quando essa proporção de indivíduos jovens começa a diminuir, você tem uma taxa de natalidade menor. E quando você tem aqui, ó, uma faixa de natalidade de indivíduos jovens muito pequeno, você vai ter uma taxa de natalidade muito menor ainda. Então, o que acontece? Essa população que tem uma quantidade muito grande de indivíduos jovens, ela tende a crescer rápido, tá certo? E quando você tem uma quantidade muito pequena de indivíduos jovens e uma quantidade muito grande de indivíduos adultos ou idosos aqui, ó, na parte de cima aqui, você tem um decréscimo dessa população aqui, tá certo? Aqui só para mostrar para vocês esse site de pirâmide populacional por país, né? Então eu peguei 2 países aqui para a gente estar trabalhando, mas entrem nesse site aí, que ele é bem dinâmico, ele é bem legalzinho, tá certo? O que vocês vão ver? Nessa parte da esquerda aqui de cada site, você tem a pirâmide populacional. E nessa outra parte aqui, você tem o crescimento, a curva de crescimento dele ao longo dos anos, tá certo? Então você vê, por exemplo, que esse crescimento aqui, ó, ele é diferenciado, ó, aqui para a Itália e para o Brasil. Eu peguei 1990, que é mais ou menos quando vocês nasceram, né? 2020, que é a situação atual, e 2050, que é daqui 30 anos, quando vocês ficarem bem velhinhos, tá certo? Então olha aqui, ó, na situação do Brasil, o que acontece? O que aconteceu? Em 1990 tinha mais ou menos 150 milhões de habitantes, onde você pode observar uma quantidade muito grande, maior de indivíduos jovens e uma quantidade muito pequena de indivíduos idosos, tá certo?
Na situação atual, olha o que está acontecendo. Os indivíduos que eram jovens agora ficaram adultos, tá certo? Então vocês têm aqui, ó, são vocês aqui, ó, tá bem? A quantidade de indivíduos jovens, de indivíduos pequenos, crianças, diminuiu. Por quê? Porque basicamente ter filho está ficando muito difícil. Então eles estão diminuindo mesmo a quantidade de filhos, tá certo? E em 2050, quando vocês ficarem velhinhos, olha o que vai acontecer com vocês aqui, ó. Vocês vão estar aqui nessa parte daqui da pirâmide, que vocês vão estar aí na forma de indivíduos velhinhos, tá certo? O crescimento populacional aqui, olha, eu vou colocar aqui, ó, da população hoje, a população do Brasil ainda não chegou ao máximo, olha. Está aqui, ó. Em 2050, 2040, 2050, que ela vai chegar no máximo aqui, tá certo? E a partir daí ela vai começar a entrar em declínio, tá vendo? Aqui só para mostrar para vocês duas situações. A primeira situação aqui, olha, em pequena quantidade de tempo, ó, de 2012 até 2018, vocês conseguem já observar as mudanças que ocorreram entre a população de homens e a população de mulheres, tá certo? Em 2012, vocês podem observar que existia uma quantidade maior de indivíduos jovens do que hoje. E, em compensação, a quantidade maior agora é, na 2018, uma quantidade maior de indivíduos adultos, tá certo? Por que a gente está falando isso? Veja esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui mostrando então a proporção de crianças, jovens, adultos e idosos no Brasil desde 1940, certo? Então você tem aqui a proporção jovens, né, as crianças, jovens até 14 anos, nesses histogramas azuis, tá certo? A população de 15 a 59 anos, por que essa população, eles separaram essa população? Porque é a população ativamente econômica, tá certo? É a população que paga, então, o INPS, paga aposentadoria. Nos histogramas verdes são os idosos. Olha os idosos aqui, eles estão em 1940, você tinha uma proporção muito pequena de idosos, são os aposentados, vamos dizer assim, né? O que está acontecendo aqui, ó? Está ocorrendo um aumento da quantidade de idosos, tá certo? E essa proporção de idosos vai o quê? Tá encarecendo, tá deixando eles o sistema de previdência, de aposentadoria, cada vez mais deficitário. Por quê? Porque tem cada vez mais indivíduos idosos vivos, mostrando aí que a população está envelhecendo, ok? Também, né? Bom, outro tipo de situação, de estudo, são as tabelas de vida e as curvas de sobrevivência. Então, como eu falei para vocês, as tabelas de vida, elas são o quê? Elas são muito difíceis de fazer para biólogo. O biólogo não gosta de fazer conta, mas basicamente é o quê? É a contagem dos indivíduos, né, que existem em cada uma das idades, tá vendo? Ó? E a proporção de sobreviventes. Então, com a proporção de sobreviventes, você tem aí a taxa de mortalidade e a esperança de vida ou a expectativa de vida. O que vocês estão vendo aqui é uma tabela de vida desse esquilinho aqui, ó, que essa tabela de vida foi produzida então essa curva de sobrevivência que vocês estão vendo aqui, tá certo?
Os machos em azul, eles sobrevivem menos do que as fêmeas em vermelho. Olha, tá vendo? Tabela de vida, então, foi inicialmente desenvolvida para a população humana, depois agora é utilizado para vários organismos, plantas e animais, né? E as mais importantes mostram a taxa de mortalidade, taxa de sobrevivência e a taxa de esperança de vida, que são as mais importantes, ok? Aqui, ó, as curvas de sobrevivência que a gente observa mais os tipos básicos, né? Então você tem o tipo 1, que é o nosso tipo aqui. Você tem o quê? A curva de sobrevivência. Você tem o número de sobreviventes em escala logarítmica aqui no eixo Y e a porcentagem do ciclo de vida, né, do indivíduo. Por que foi colocado isso? Porque cada espécie tem uma quantidade, tem um tempo de vida diferente. Então, se você relativizar de 0 a 100, você consegue fazer a comparação. Então, aqui a nossa curva de sobrevivência é desse tipo 1 aqui, onde praticamente a gente tem uma sobrevivência alta até mais ou menos aí uns 75% da taxa do nosso ciclo de vida, tá certo? Diferente do tipo 2. O tipo 2, o que vai acontecendo? Basicamente, essa taxa de sobrevivente vai diminuindo proporcionalmente ao longo da vida. Muito diferente desse tipo 3 aqui, onde você tem uma quantidade enorme de indivíduos jovens, tá certo? Há uma mortalidade muito grande aqui nessa primeira fase. Quando esses sobreviventes conseguem chegar a 50% do seu nível de vida, então aí essa sobrevivência aí ela se mantém, tá? São estratégias de vida diferentes. Aqui nesse gráfico aqui vocês estão vendo o que a gente chama de curva de mortalidade, que é exatamente o contrário da curva de sobrevivência, tá certo? A curva de mortalidade, você está vendo no tipo 1, a curva de mortalidade aqui, olha, é muito pequena, tá vendo? Ó? Aí quando chega numa determinada fase da vida, essa mortalidade fica alta. O tipo 2 não, ele tem uma taxa de mortalidade constante ao longo de toda a vida. E o tipo 3 é exatamente o oposto. Você tem uma taxa de mortalidade muito grande no começo e no final você tem uma taxa de mortalidade muito pequena, tá certo? Então, falando em taxa de natalidade e taxa de mortalidade, a gente tem aqui alguns indicadores. Eu peguei aqui a população do Brasil, tá certo? Mostrando a taxa de crescimento natural, né, que a gente tem aqui, que é o que? Basicamente, a taxa bruta de nascimento menos a taxa bruta de mortalidade, de mortes. Então, essa parte aqui rosinha, você está vendo então a taxa bruta de mortalidade. Você está vendo que de 1900 até 1950, mais ou menos, a taxa de mortalidade caiu muito no Brasil, tá certo? E continua caindo aqui, ó, chegando aqui praticamente aqui, ó, uma taxa muito pequena, menos de 10%, né? Então você vai ter aí uma quantidade muito pequena de mortes que vai acontecendo. Por outro lado, a taxa de natalidade era muito alta até 1950. De 1950 até 1980, mais ou menos, essa taxa foi caindo abruptamente. E de 1990 até os dias de hoje, ela continua caindo, mas em uma quantidade menor. O que você vê é esse gráfico aqui, ó. Essa curva verde aqui está mostrando o tamanho da população ao longo do tempo, tá certo?
Então essa população, ela está crescendo, como eu mostrei para vocês, ela está crescendo até 2050, a população brasileira ainda não chegou ao ápice. Ela vai começar a diminuir depois de 2050, 2060, 2070. Isso é importante agora falar para vocês quais são os fatores que afetam o tamanho e o crescimento da população. Esses fatores, eles podem ser divididos em dois grandes grupos: os fatores independentes da densidade e os fatores dependentes da densidade. O que é isso? Fatores independentes da densidade quer dizer o quê? Não importa se você tem uma população muito concentrada ou muito espalhada, com poucos indivíduos, esse fator vai provocar morte dos indivíduos, seja a densidade que tiver. Por exemplo, uma tempestade, um frio muito grande, envenenamento, você joga aí o DDT, você joga aí os inseticidas, mata todos os indivíduos, independente da quantidade de indivíduos que tiver na população. Os fatores dependentes da densidade, eles são o quê? Eles são, na verdade, quanto mais concentrado você tiver os indivíduos nessa população, maior vai ser a influência desse fator, tá certo? Então aí a gente pode estar falando do alimento, do espaço e das doenças transmissíveis. Olha aqui, ó, as doenças transmissíveis que a gente está sofrendo agora aqui, ó. A Covid, a coronavírus, a dengue, H1N1, elas são o quê? São fatores dependentes da densidade. Quanto maior a densidade, maior a facilidade a população de transmissão dessas doenças na população, certo? Isso aqui você pode ver também, olha, aqui a gente tem a mortalidade da população brasileira por diferentes causas, né? Então você tem a proporção a diferentes causas produzindo a mortalidade total da população, né? E eu queria destacar para vocês aqui, ó, as doenças infectoparasitárias, infectocontagiosas, que em 1930 era responsável por 46% da mortalidade total do Brasil, da população brasileira, tá? Medida que foi passando o tempo, isso aqui foi diminuindo, tá certo? Hoje, nada mais é do que 4% da população morre por causa dessas doenças infecto-contagiosas. O que está acontecendo hoje é um aumento muito grande das doenças circulatórias, né? Então, problema de infarto do coração, esse tipo de coisa. E as neoplasias também, que são os cânceres, né? Que vocês estão vendo aí, está aumentando à medida que a população vai passando o tempo aí, né? Outro conceito interessante para vocês é a questão da letalidade, né? Isso é hoje está sendo muito discutido qual é a letalidade do coronavírus, né? A letalidade é uma medida de risco, né? A gravidade da doença, tá certo? Então, o que nada mais é do que a quantidade de óbitos que vocês estão observando por causa dessa doença, pelo número total de casos, tá certo? Então aqui, ó, vocês têm aqui algumas letalidades e algumas doenças. A gripe espanhola, por exemplo, teve uma letalidade de 2,5%. Febre amarela, olha, febre amarela, mesmo com tratamento, tratando a febre amarela, a letalidade dela é de 50%. Olha que importante. A febre amarela mata muito, certo? A peste bubônica,
E a raiva, vírus da raiva, sem tratamento, então tem uma letalidade enorme. Né? O vírus da raiva, praticamente, se você não tratar, você morre mesmo. Tá certo? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá mostrando a história dos casos confirmados de febre amarela no Brasil desde 1980 até 2016, tá certo? Então esses histogramas que vocês estão vendo aqui é o número de casos, tá? Que vocês observam nessa escala aqui. E esse gráfico que vocês estão vendo aqui, essa curva cheia de pontinho aqui, está mostrando a letalidade. Mostrando que a letalidade da febre amarela, muitas vezes, olha, chegou a 100%, tá certo? Então, em anos passados, o que aconteceu? Todos os indivíduos que tiveram febre amarela no Brasil, nessa época, praticamente morreram. Então, isso mostra, então, a letalidade. Tá? Aqui, só para fechar aqui, a gente está mostrando aqui alguns dados de letalidade de outras doenças, né? Então, vocês estão vendo nesse gráfico aqui, olha, a letalidade é o número de casos de morte da gripe espanhola, né? Que aconteceu em 1918 a 1920, né? Essa gripe espanhola pegou uma quantidade grande aqui de indivíduos jovens e isso aumentou muito essa letalidade, tá certo? A letalidade hoje do coronavírus que a gente tem aqui, ó, mostrando que os indivíduos até 40 anos de idade, eles têm uma porcentagem muito pequena a probabilidade muito pequena de morrer, tá certo? A partir dos 45, 50 anos, essa probabilidade sobe demais. Olha aí, ó. Então, praticamente todos os indivíduos, a grande maioria dos casos de mortalidade que está acontecendo no coronavírus no mundo, são indivíduos idosos, de mais de 60 anos, tá certo? Isso não é muito diferente da dengue, não. A dengue aqui, ó. A dengue também tem uma letalidade muito pequena, principalmente nas faixas etárias mais baixas. A partir dos 45, 50 anos, que essa letalidade começa a ficar muito alta aqui, ó. Exatamente igual, muito parecido com o H1N1, que tem essa parte do final da curva dos idosos, uma quantidade muito grande de casos que levam a óbito, certo? Então, só para vocês entenderem um pouquinho essa questão aí da natalidade, mortalidade e o tamanho, o crescimento da população também, ok? Chega por hoje, já falei demais. Tchau!